Fala galera, vamos dar sequência à nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Na aula passada nós tínhamos visto as regras que vamos seguir a partir de hoje para dar a nomenclatura dos compostos orgânicos. E vimos que todo composto orgânico, o nome é dividido em três partes. Vimos lá que a parte inicial, que seria o prefixo, está relacionado com a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, para cada quantidade tem um prefixozinho que a gente utiliza, tipo 3 carbonos, prop, 5 carbonos, pente. Então essa parte inicial está relacionada à quantidade de carbonos da cadeia principal. A parte central indica o tipo de saturação, ou seja, o tipo de ligação existente entre esses carbonos. Então, se for ligação simples, o infixo vai ser AN. Se for ligação dupla, o infixo vai ser EN. Se for ligação tripla, o infixo vai ser IN. Caso aconteça a possibilidade de ter mais de uma ligação dupla, nós acrescentamos uns termos relacionados à quantidade. Então, se tiver 2 ligações duplas, di-en. Se tiver 3 ligações duplas, tri-en. Certo? Então, caso aconteça isso, utilizamos esses prefixos de quantidade. A parte final está relacionada com o grupo funcional ou a função orgânica. Então, como estamos falando ainda só de hidrocarbonetos, que é aquela estrutura que apresenta apenas carbonos e hidrogênios, a terminação é O. Então, todo hidrocarboneto termina o nome com O. Então, isso aí não é questão de vestibular de Enem, você já pode eliminar algumas alternativas, dependendo da terminação. Se ele cita um hidrocarboneto e quer que você identifique o nome, você vai nas alternativas, aquele que terminar com O, provavelmente poderia ser a resposta. Se não terminar com O, já pode anular, porque todo hidrocarboneto termina o nome com O. Vimos alguns exemplos na última aula sobre hidrocarbonetos de cadeia linear, cadeia que só tinha carbono primário e secundários. Agora, nessa nossa aula, vamos observar a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Então, o que seria um hidrocarboneto ramificado? Seria aquele hidrocarboneto que tem a classificação da sua cadeia como ramificada, ou seja, possui pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Então, é visível a gente perceber na estrutura ramificações, raízes saindo daquela cadeia principal. Então, o que é importante agora na nomenclatura de hidrocarboneto ramificado é você conseguir identificar qual é a cadeia principal. Quando a cadeia é linear, é a cadeia completa. Mas quando é ramificado, você vai ter que contar todas as possibilidades e a cadeia principal vai ser aquela maior sequência de carbonos possíveis. Então, vamos ver um exemplo aqui no nosso quadro. Então, vamos supor que eu tenha esse hidrocarboneto aqui. Tendo em vista esse hidrocarboneto. Então, qual seria o nome desse hidrocarboneto? O primeiro passo que vamos fazer é identificar a cadeia principal. Nós vamos ver mais para frente que química orgânica está relacionado a você identificar a cadeia principal. Então, é um fato muito importante você conseguir identificar essas cadeias. Então, como eu falei, vamos ver todas as possibilidades de sequência de carbonos. Então, a primeira possibilidade eu teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Outra possibilidade, 1, 2, 3, 4 carbonos. Outra possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, vi uma com 5, outra com 4, outra com 6. Então, a cadeia principal vai ser aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Então, vai ser que tem 6. Então, a cadeia principal desse composto é essa cadeia aqui, ó. Então, é essa cadeia. Certo? Então, a partir da cadeia principal, aí sim a gente agora vai dar a nomenclatura.
porque vai ser o nome da cadeia principal. Então, esse carbono aqui, ele vai estar como ramificação. Ó, esse carbono aqui é um carbono terciário. Então, como ramificação, então classificação, cadeia ramificada, ou seja, um hidrocarboneto ramificado. Certo? Então, na nomenclatura desses hidrocarbonetos, além de a gente dar a nomenclatura como fez na última aula, ainda temos que acrescentar essas ramificações, esses radicais que estão ligados nessa cadeia principal. Então, vai ser acrescido ao nome do hidrocarboneto a informação dessas ramificações. Certo? Então, vamos seguir o passo a passo. Então, primeiro já identificamos a cadeia principal. Então, já sei que ela é uma cadeia ramificada. Então, o que é que a gente vai fazer? Contar quantos carbonos tem na cadeia principal. Então, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o prefixo para 6 carbonos? S. Vou colocar aqui, ó. S. Tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, se só tem ligações simples, qual é o infixo? AN. Então, hexan. Como é um hidrocarboneto, a terminação deve ser igual? O. Então, seria o hexano. Então, isso foi o que a gente viu na última aula. Nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia linear, ou seja, da cadeia principal. Então, agora a gente vai crescer a este nome a ramificação. Então, essas ramificações, esses radicais, também vai ter uma regrazinha de nomenclatura. Então, essa regra, ela vai seguir a nomenclatura lá dos hidrocarbonetos lineares, com a diferença na terminação. Então, quando ele se torna um radical é quando eu tenho uma estrutura orgânica com uma valência livre. No caso aqui eu teria o metano. Se eu retirar esse hidrogênio, o carbono agora ele está fazendo 3 ligações. Então ele vai ficar com uma ligação aqui, ó, pendente para fazer com outra estrutura. Então aqui eu tenho um radical. Então sempre que eu tenho um radical, então se era o metano, met, está dando referência que só tem um carbono, as ligações simples, O hidrocarboneto. Então essa parte aqui, ó, e O, eu vou colocar IU. Então seria o metil. Se tivesse 2 carbonos, seria etil. Se tivesse 3 carbonos, propil. 4 carbonos, butil. Certo? Então sempre que identificar que é um radical, ou seja, aquela estrutura que está ligada à cadeia principal, a terminação vai ser il, ou também pode chamar de ila. Metila, propila, butila, mas é mais comum a gente observar a nomenclatura com terminação il. Então, de acordo com a quantidade de carbonos, eu identifico a nomenclatura. Se era o metano, então a terminação fica a quantidade de carbonos com a terminação il. Certo? Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos observar radicais mais complexos. Mas, como eu sempre falo nas aulas, química orgânica é passo a passo. Então, se dá um passo devagarzinho, aprende e vai na sequência. Se a gente acelerar demais, fica muita informação na cabeça e a gente acaba confundindo. Então, vamos devagarzinho, no passo a passo, no passo de formiguinha, que a gente chega lá. Certo? Então, se eu já sei que as ramificações têm essa nomenclatura, então eu vou observar aqui na minha estrutura. Eu tenho quantos carbonos nesse radical? Só tenho um carbono. Então, se só tem um carbono, esse vai ser o radical metil. Então, já identifiquei o nome desse radical. Outra coisa que devemos fazer é identificar a posição desse radical. Ou seja, em qual carbono esse radical está ligado. Então, nesse caso, como nós já identificamos a cadeia principal, vamos ter que observar essa cadeia principal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, vamos identificar qual é a menor posição que esse radical se encontra. Então, vamos fazer isso? Então, se eu olhar da esquerda para a direita, nesse sentido, eu tenho o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, o carbono 3 está ligado ao radical metil, da esquerda para a direita. Se for da direita para a esquerda, de lá para cá, eu vou ter o carbono 1, carbono
2, carbono 3, carbono 4. Então o radical metil estaria no carbono 4. Então entre 3 e 4, o menor número é 3. Então a nomenclatura, a posição desse radical está no 3. Então o nome desse composto vai ficar 3-metil-hexano. Ou seja, o nome da cadeia principal, a gente vai identificar as ramificações na frente do nome da cadeia principal. Então, essa parte inicial do nome do hidrocarboneto está relacionado com as ramificações. Então, pode ter hidrocarboneto mais complexo aí, com mais de uma ramificação. A gente vai ver devagarzinho nas próximas aulas, na sequência. Certo? Então, voltando, primeiro, identifica a cadeia principal. Tem que ser a maior sequência de carbono possível. Depois, identifica a quantidade de carbonos existentes nessa maior sequência. Vai dar o prefixo do nome. Identifica o tipo de ligação existente entre os carbonos da cadeia principal. Certo? Então, tem que ser os da cadeia principal. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vamos supor esse segundo exemplo. Então, se ele observar esse segundo exemplo, vocês poderiam dizer, professor, esse hidrocarboneto aí, além dele ser ramificado, ele é insaturado, porque ele tem ligação dupla. Correto. Então, nesse caso, nós vamos ter que identificar se existe a ramificação, que no caso já dá para perceber que tem, e também vamos identificar a ligação, porque o tipo da ligação interfere lá na parte central do nome, não é isso? Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos lá na última aula. Identificamos a posição da ligação para dar o nome da cadeia principal. Depois, agora a gente vai dar também o nome da ramificação. Então, vamos observar a cadeia principal. Então, cadeia principal, a maior sequência de carbonos possível. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Professor, a maior sequência é que tem 4. Só que eu tenho duas sequências que tem 4. Qual é a correta? Eu pegar essa sequência aqui reto ou pegar essa aqui partindo de baixo para lá? Sempre que você tiver mais de uma possibilidade de identificar a cadeia principal, se tiver ramificações ligadas nessa cadeia principal em posições diferentes, você vai ter que associar se essas ramificações estão pertencendo a essa cadeia principal, todas. Certo? E também identificar se as insaturações estão dentro da cadeia principal. Então, nesse caso, se eu pegar essa cadeia linear aqui, ó, a dupla ligação está pertencendo à cadeia principal. Se eu pegar essa aqui partindo de baixo para lá, a dupla está fora da cadeia principal. Então, a cadeia principal vai ser que está com a insaturação. Então, no caso, seria essa. Então, essa é minha cadeia principal. Então, como é que dá a nomenclatura dessas cadeias? Lembrando lá da última aula. Identificar a quantidade de carbonos. Então, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos, o nome é but. Tipo de ligação. Professor, estou vendo uma ligação dupla. Então, nessa ligação dupla, o infixo é en. Mas tem a observação que sempre que aparecer ligação dupla ou ligação tripla, identificar a posição dessa ligação. Então, nesse caso, qual é a posição? Olhando da esquerda para a direita. A ligação dupla está no carbono 1. Se olhar da direita para a esquerda, está no carbono 3. Então, a menor posição é do carbono 1. Então, como é que seria? But 1, en. Como é hidrocarboneto, termina com O. Então, eno. Então, seria o but 1, eno. Então, como eu acabei de identificar que a ligação dupla está no carbono 1
Isso quer dizer que a nomenclatura desse composto está nessa sequência aqui, né? Da esquerda para a direita. Então, tudo relacionado a esse composto vai estar da esquerda para a direita. Então, não pode fazer uma parte da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda, não. Se você identificar um caminho, você vai ligar esse caminho em todo o percurso aí da nomenclatura. Então, todas as etapas vai ter que seguir esse mesmo caminho, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, eu sei que eu tenho uma ramificação aqui, ó, que ele é o radical também metil. Então, da esquerda para a direita, ele está no carbono 1, 2. Então, esse composto é o 2-metil-but-1-eno. Professor, na última aula o senhor falou que existe uma nomenclatura que também pode aparecer nas questões de vestibulares, de provas, que é a nomenclatura não usual, a nomenclatura antiga. Infelizmente, como eu já falei para vocês, em algumas atividades, em algumas provas, vem utilizando a nomenclatura antiga. Mas fiquem atentos à nomenclatura oficial, certo? Então aprendam de preferência a cadeia com a nomenclatura oficial, certo? Mas como seria? No caso aqui do 2-metil-but-1-eno, seria 2-metil-1-buteno. Na nomenclatura antiga, o númerozinho vinha na frente da cadeia. Então, o número que dava referência ao tipo de ligação, ele vinha na frente. Então, seria o 2-metil-1-buteno. Mas o nome oficial, 2-metil-but-1-eno. Vamos fazer agora um hidrocarboneto mais complexo. Bora? Então, eu vou apagar para a gente fazer um mais complexo. Então, vamos supor que a gente tinha esse composto aqui agora. Vamos imaginar esse composto que eu coloquei para vocês. Então, qual seria a nomenclatura desse composto? Primeira coisa que vai fazer é identificar a cadeia principal. Então, identificando a cadeia principal, maior sequência de carbonos possível. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então a maior sequência aqui tem 7, que no caso é essa cadeia aqui, né? Essa é a minha cadeia principal, que tem 7 carbonos. Então 7 carbonos, qual é o prefixo? Et. Certo? Tipo de ligação. Professor, estou observando aí nessa estrutura de linha, só tem ligações simples. Então, se só tem ligações simples, o infixo é AN. Tem algum elemento químico diferente do carbono e hidrogênio nessa estrutura? Não. Então, ele é um hidrocarboneto, então termina com O. Então, seria o heptano. Então, o nome dessa cadeia principal é heptano. Professor, estou observando aqui uma cadeia ramificada, tem ramificações. Então, quais são as ramificações que nós temos? Tenho essa aqui e essa outra. Nessa ramificação, só um pontinho representa um carbono. Então, esse aqui é o radical metil. Como também esse aqui é o radical metil. E esse aqui também é o radical metil. Já nessa ramificação, eu tenho um carbono, outro carbono. Tenho 2 carbonos. Então, o prefixo para 2 carbonos, et. Então, nesse caso é o radical etil. Então, aqui eu tenho um radical etil. Então, eu tenho 3 radicais metil e um radical etil. E vai ser justamente a parte inicial do nome.
observando que temos que identificar a menor posição possível, certo? Então, se eu olhar aqui da esquerda para a direita, eu tenho carbono 1, 2, 3. Então, aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5, que tem as ramificações. Então, se fosse da esquerda para a direita, eu teria aqui, ó, metil no carbono 3, metil no carbono 5, metil no carbono 5. Então, seria 3, 5, 5, metil. E o radical etil seria no carbono 4, 4 etil. Se eu fosse observar da direita para a esquerda agora, seria carbono 1, 2, 3, então 3, 3, 4, 5. Então seria 3, 3, 5, metil, 4, etil. Então, entre 3, 5, 5 e 3, 3, 5, 3, 3, 5 é menor. Então, nesse caso, a nomenclatura desse composto vai ser nesse sentido, né? Da direita para a esquerda. E quando vamos colocar o nome desses radicais, dessas ramificações, vamos seguir a ordem alfabética. Então, entre M e E, quem vem primeiro? E. Então, o nome desse composto seria 4-etil. 4-etil. Professor, eu tenho 3 radicais idênticos, que é o radical metil. Então, nesse caso, vamos identificar a quantidade. Então, 3 tri. Então, vai ficar 3, 5, 5, trimetil heptano. Certo? Então, o nome desse composto seria 4-etil, 3, 5, 5, trimetil heptano. Certo? Então, se não esquecer dessas regrinhas, você faz tranquilamente a nomenclatura dos compostos orgânicos. Próxima aula, nós vamos dar sequência e durante essas próximas aulas nós vamos aperfeiçoando essas técnicas de nomenclatura. Então, fica com Deus, um abraço e se liga nos estudos. Valeu!